Lagarto com dentes de tubarão. Todo mundo conhece o Giganotossauro, mas há muito tempo atrás, muito antes do Giganotossauro, existia um animal que merece uma atenção maior: o Carcharodontosauro. E com o nome Dom no nome, você já sabe que o significado do nome veio com alguma coisa dentes, né? E sim, o nome significa lagarto com dentes de tubarão. Ele foi um terópode bípede e carnívoro, um dos maiores predadores terrestres de todos os tempos. Ele habitava a região o norte da África, há cerca de 113 milhões de anos atrás, ainda durante o período Cretáceo, nos países onde são hoje o Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia e Níger. O Carcharodontosauro conseguia atingir até 5 metros de altura, 14 metros de comprimento no máximo e um peso de 8 a 9 toneladas, sendo considerado o maior carcharodontosaurídeo que já existiu e um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiram. O Carcharodontosauro pertence à classificação Theropoda, Tetanúria, Carnossauria e Carcharodontosauridia, que ele deu nome para toda essa família. Ele pertence à ordem Saurística, que é os répteis com o quadril mais parecido com o dos répteis. A família Carcharodontosauridae. O gênero e espécie que eu estou falando aqui é o Carcharodontosaurio saaricus e a outra espécie, Carcharodontosaurio igdensis. Agora falando mais sobre a anatomia do Carcharodontossauro, ele corria ereto, utilizando a cauda como contrapeso e os antebraços curtos e as mãos pequenas com garras afiadas provavelmente podia ter sido usada para ajudar a dissecar as presas. Ele tinha uma cabeça longa e estreita, o que permitia que ele pudesse enfiar o focinho dentro do corpo das suas presas para comer os órgãos internos. Ele tinha patas traseiras longas e bem musculosas, e ele provavelmente era grande demais para ser rápido como os bípedes, no máximo ali uns 20 a 25 quilômetros por hora. É, Provavelmente as únicas características de dimensão pequena desse predador fossem os braços curtos, mas mesmo assim poderiam ser armas perigosas, né? Tipo, ele também poderia usar elas para o acasalamento e para tipo tirar insetos dele, como alguns animais fazem hoje em dia. E o seu cérebro também era bem pequeno, né? Ele era meio burinho. Ele também tinha um dos maiores crânios de um dinossauro carnívoro, atingindo até 1,75 m de comprimento. E uma de suas marcas registradas são os dentes, em formato único, que eram pequenos é, e, e era bem parecido com serrilhas, né? Igual de um tubarão mesmo, que permitia ele cortar as presas e fazer ela até sangrar até a morte. O Carcharodontossauro poderia se alimentar de vários animais de sua época, podendo se alimentar de Ouranossauros, que era um dinossauro que vivia lá com ele na África, é, também poderia se alimentar de peixes, saurópodes mortos e saurópodes vivos, talvez filhotes. É, Ele também poderia até caçar peixes, talvez. Ele também poderia caçar dinossauros menores e poder até comer filhotes de espinossauro que viviam com ele na época. Que além disso, eram batalhas que aconteciam reais, junto com o Tiranossauro Rex e Triceratops e Carcharodontossauro e Espinossauro também aconteciam. E na maioria das vezes o Carcharodontossauro ganharia, né? Ele é mais forte, mais pesado. Aliás, o Carcharodontossauro não viveu só lá na África, no Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, Níger, mas também aqui no Brasil, nos estados do Maranhão, Minas Gerais e Paraíba e lá no São Paulo. Isso porque no Cretáceo, a África e a América do Sul eram juntas, tipo, elas eram juntas. E por isso os espinossauro, carcharodontosauro e outros animais poderiam viver aqui no Brasil, como o oranossauro e outros animais, como peixes que viviam lá, saurópodes, entre outros. É, muitos mamíferos atualmente cuidam dos filhotes, mas esse comportamento não é muito associado aos répteis, exceto os crocodilos e outros répteis. Mas foram encontrados ninhos contendo bebês de dinossauro, e as pernas dele não eram muito desenvolvidas, então eles não poderiam ter caçado por si mesmos.
Isso levou à teoria que muitos dinossauros cuidavam deles jovens e, quando mais velhos, deixavam eles sozinhos, trazendo comida ao ninho regularmente, tipo as aves atuais. É, e o Carcharodontosauro poderia fazer isso com os filhotes. Ele também poderia ser territorialista e agressivo, defendendo seu território e seus filhotes. O Carcharodontosauro foi descoberto em 1931 por Ernst Stromer, o mesmo cara que descobriu o espinossauro, o Aegyptosaurus, acho que assim que fala, os Tomatosucos e outros dinossauros. E ele descobriu lá no Egito. Ainda por cima, esse bicho foi extinto duas vezes, porque lá em Munique, na Alemanha, onde os estudos mais detalhados puderam ser feitos, só que a Segunda Guerra chegou e o Carcharodontosauro teve outra extinção de novo. Seus restos fossilizados foram bombardeados por uma esquadra britânica no ano de 1944. Ainda no outro ano, no ano de 1995, outra ossada dele foi descoberta. Então ele foi extinto duas vezes junto com espinossauro, estomatossucos e outros bichos. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e fui!